Aleluia, Jesus. Amém? Amém, irmãos? Estamos na presença do Senhor Jesus, conhecedor de toda a honra e toda a glória, e agradecer somente a Deus por esse momento de comunhão. Enquanto muitos estão lá fora na euforia pelo carnaval, a igreja do Senhor remanescente está aqui posicionada, adorando o Senhor em espírito e verdade. Já sei que ontem foi uma bênção, hoje a presença do Senhor se faz presente, amanhã também será uma bênção, terça-feira também será uma bênção, e quarta-feira também será melhor ainda, porque a presença do Senhor se faz presente neste lugar. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Malaquias, livro do profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Livro do profeta Malaquias, no seu capítulo 1, versículo 8. Livro do profeta Malaquias, no seu capítulo 1, versículo 8. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aquele que achou, diga amém. Malaquias 1, versículo 8. E no versículo 8 vai dizer: quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isto não está errado? É quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vós ou será favorável para com vós? Diz o Senhor dos Exércitos. Repetindo mais uma vez: ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vós ou será favorável para com vós? Diz o Senhor dos Exércitos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, damos graças, Senhor, por esta palavra. Senhor, queremos agradecer, amigo Espírito Santo, por esta noite, meu Pai, estando na minha casa. Senhor, nesta noite, meu Pai, neste momento, meu Pai, eu venho pedir por cada vida, Senhor, que aqui está, meu Pai, na tua casa. Meu Pai, não sei da forma, meu Pai, que cada serva, Pai, passou por essas portas, mas eu venho te pedir, Espírito Santo, que através da palavra, Senhor, a consolação, Pai, o renovo, Senhor, e a transformação, meu Pai, da parte do Senhor dos Exércitos, venha alcançar a mente, venha calçar o coração, venha alcançar, Senhor, as emoções, Pai, de cada vida, Senhor, que aqui está dentro da tua casa. Não nos deixe sair, Pai, da forma que entramos aqui, Senhor, mas que venhamos sair, meu Pai, cheios e transbordantes, Senhor, da tua presença, Pai, e da tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite e já agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo que tem feito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E amém. E amém. Igreja, estamos diante de uma palavra muito conhecida por muitos, ou talvez não tão conhecida por outros. Nos fala a respeito do profeta Malaquias. O profeta Malaquias exerceu seu ministério na metade do quinto século antes de Cristo, e seu nome significa meu mensageiro. Nós vamos ver que Deus levanta o profeta
específica em Israel. A Bíblia vai dizer agora, no capítulo 1 de Malaquias, no versículo 6, Deus ele reprovando as atitudes do sacerdote. Nós vamos ver aqui no versículo 6, que os sacerdotes não estavam tendo a responsabilidade ou compromisso com os sacrifícios de Deus. Os sacerdotes, descendentes da casa direta de Arão, tinham a obrigação de estar oferecendo o sacrifício mediante a vontade de Deus e instruindo o povo para o caminho que se deve andar. Porém, os sacerdotes no tempo do profeta Malaquias estavam fazendo ao contrário daquilo que Deus determinara. Por quê? Porque aqui no capítulo 1, versículo 6, os sacerdotes estavam pegando animais doentes, animais coxos, secos, defeituosos, e estavam entregando ao Senhor, entregando uma oferta rebaixadamente. Então Deus, vendo todas as atitudes dos sacerdotes, porque nós sabemos que Deus não é um Deus que dorme, mas é um Deus que vê, observa a minha e a tua adoração. Deus ele sabe quem adora de verdade, Deus ele sabe quem adora por falsidade, Deus ele sabe quem adora por amor à obra, Deus ele sabe quem adora em espírito e verdade. E no tempo do profeta Malaquias, Deus ele levanta aquele homem para uma missão muito importante em Israel, porque os sacerdotes não estavam tendo compromisso, louvado seja o nome do Senhor, com o sacrifício, e nem estavam tendo compromisso em instruir o povo na palavra de Deus. Então Deus levanta o profeta Malaquias para entregar uma mensagem de exortação para aquele sacerdote. Os sacerdotes estavam vivendo uma vida relaxadamente, e Deus instrui o profeta Malaquias, dizendo para o profeta Malaquias: você vai pegar a casa de Israel e você vai falar a palavra, louvado seja o nome do Senhor, a palavra que eu direcionar para você dizer aquele sacerdote, sacerdotes que tinham responsabilidade, sacerdote que tinha compromisso, sacerdote que tinha chamado, mas não estava vivendo a obra que Deus estava determinando. Tinha até veste de sacerdote, tinha até fala de sacerdote, era até da casa de Arão, mas não estava vivendo aquilo que Deus estava mandando e ordenando. E Deus vai levantar o profeta Malaquias para ir até a casa de Israel, especificamente para os sacerdotes, para entregar uma mensagem a qual estava denunciando a falta de reverência dentro da casa do Senhor. Os sacerdotes estavam, louvado seja o nome do Senhor, fazendo aquilo que desagradava aos olhos santos do Senhor dos Exércitos.
Deus estava dizendo para aqueles sacerdotes: não adianta oferecer sacrifício, não adianta oferecer louvores à minha pessoa, porque eu não vou me agradar mais. Aqueles sacerdotes estavam cumprindo de uma missão específica de conduzir o povo à palavra. E quando eu vejo essa passagem, eu vejo, louvado seja o nome do Senhor, muitos sacerdotes que são levantados nos dias de hoje, mas não têm o comprometimento, não têm a responsabilidade de pregar a palavra devida. Quando eu vejo essa passagem de Malaquias, eu vejo que tem muitos sacerdotes que começam a pregar o meu evangelho canonizado, o evangelho de purpurina, o evangelho para agradar o ouvido de A e B. Mas quando eu vejo a atitude de Malaquias, eu vejo um homem levantado por Deus para entregar uma mensagem de exortação, independente se gosta ou não. Mas Malaquias não se importa com maravilha. Se Malaquias, louvado seja o nome santo do Senhor, foi levantado para pregar a palavra, Malaquias vai pregar a palavra verdadeira. Malaquias não vai se importar com fofoca, Malaquias não vai se importar se estou aplaudindo ou não, mas ele vai pegar a palavra de Deus. A palavra tem que ser pregada, ainda que gosta ou não, mas você foi levantado como mensageiro da parte do Senhor, ainda que ninguém aplauda, louvado seja o nome do Senhor, a sua pregação, mas pregue a palavra verdadeiramente, porque você é sacerdote. Tem muitos homens nos dias de hoje que estão renunciando o título de sacerdote para pregar uma mensagem a bem prazer, para agradar a população, mas até que você entenda, sacerdote não foi chamado para fazer a sua vontade, mas sacerdote foi levantado para pregar a palavra do Senhor. Você é sacerdote, você tem a obrigação, louvado seja o nome santo do Senhor, de fazer aquilo que é ordenado, de fazer aquilo que Deus ordenara para você fazer. A Bíblia vai nos contar a história do sacerdote ali. Ele era também sacerdote, era da casa de Arão e tinha o compromisso de ensinar a verdade. Porém, a palavra vai dizer que o sacerdote ali, vendo as atitudes dos seus filhos, não colocou sua casa em ordem e permitiu que a bagunça e a baderna entrasse dentro da sua casa. E como consequência dos seus pecados, da sua escolha, Deus ele vai dizer para o sacerdote que nenhum da sua casa, do sexo masculino, iria completar a moralidade, porque por causa da atitude daquele sacerdote, toda a sua casa pereceu, por causa de um erro, uma escolha que aquele homem fez na sua vida, toda a sua casa acabou, porque ele era sacerdote, ele era cabeça, ele era ungido, ele era escolhido, mas não colocou a sua casa em ordem, e a mesma situação estava acontecendo no tempo do profeta Malaquias naquela época. Os sacerdotes não estavam pregando, não estavam ensinando, não estavam oferecendo o melhor sacrifício, e por isso que a consequência chegou. E no capítulo 12 nos deu o castigo do sacerdote, porque os sacerdotes não andaram conforme a vontade do Senhor dos Exércitos, mas estavam fazendo aquilo que bem lhe agradaram, estavam oferecendo a Deus o que eles achavam que era de melhor, mas quando na verdade não era. Porque quando eu vejo essa passagem de Malaquias, eu vejo que Deus não é o Deus que se contenta com o resto. Deus ele não merece de nada de mim, de você, relaxadamente. Mas assim como em você tem capricho, assim como em você quer zelo, assim como em você deseja cuidado, assim como em você deseja compromisso, Deus também deseja compromisso, Deus também deseja responsabilidade, Deus também deseja comprometimento da tua palavra. Não entrega uma oferta, louvado seja o nome do Senhor, de qualquer maneira para Deus. Eu acordei sentado, eu não vou botar meu joelho para orar, eu briguei com o vizinho, hoje eu não vou jejuar, eu estou de mal com a vida, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou ensinar no culto de ensino, eu não vou ao culto de domingo, eu vou recusar o convite de pregar. É necessário aí você entender uma coisa: Deus não aceita ofertas de qualquer maneira. Deus exige de você uma oferta verdadeiramente
Deus, porque estava ouvindo a verdade. Quando eu vejo a passagem de Malaquias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, louvado seja o nome do Senhor, eu vejo que foram homens que foram levantados por Deus para uma missão específica, levantados por Deus para entregar a mensagem, louvado seja o nome do Senhor, de exortação, de assim, consciência para aquele povo. E o povo estava vivendo obstinadamente. E Deus levanta o profeta Malaquias para entregar a mensagem para eles. Deus vai levantar o profeta Malaquias para dizer para aquele povo que a partir daquele momento, louvado seja o nome do Senhor, ele estava dando um basta. Não adiantava mais orar, não adiantava mais clamar, porque Deus estava pondo um basta naquela situação. Aquele povo estava tendo comprometimento com a palavra, mas não estava vivendo a palavra por inteiro. Aquele povo estava tendo comprometimento com a verdade de Deus, mas não estava vivendo a verdade que agradaria a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo estava sendo chamado por Deus para vivenciar milagres, coisas extraordinárias, mas aquele povo estava vivendo uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida que agradava a carne. Aquele povo foi escolhido por Deus para se estar vivendo o sobrenatural, para se estar vendo coisas extraordinárias, mas aquele povo, louvado seja o nome do Senhor, ao invés de experimentar coisas grandes, eles começaram a receber consequências dos seus erros, porque estavam vivendo uma vida, louvado seja o nome do Senhor, que estava sendo contra aquilo que Deus ensinara, aquilo que Deus estava dizendo, aquilo que Deus estava transmitindo através da vida do profeta Malaquias. Louvado seja o nome do Senhor. E algo que eu aprendo com essa palavra de Malaquias é que é necessário ter mensageiros verdadeiros nos dias de hoje. Quando eu vejo a palavra de Malaquias, eu vejo o quão importante é ser um mensageiro da palavra, ser um mensageiro que pregue a palavra por inteiro, que pregue a palavra que é espírito e verdade, que pregue uma palavra a qual Deus estabelecera, não uma palavra que agrade aos outros, mas é uma palavra que Deus estava nos transmitindo nesse momento. O mensageiro é necessário em nossos dias, o mensageiro é necessário em nossa vida, o mensageiro é necessário em nossos tempos, o mensageiro a qual Deus precisa está levantando nos dias de hoje. Deus tem chamado, mas a Bíblia diz que nem todo aquele que é chamado é escolhido. Muitos têm chamado, mas são poucos que verdadeiramente se disponibilizam a trabalhar na obra de Deus. Porque só tem aparência, mas não tem unção. Saúl tinha até presença de porte como rei de Israel, mas perdeu a unção quando desobedeceu. Sansão tinha até aparência, força, mas a partir do momento que desobedeceu, perdeu também. Tinha aparência, mas não tinha unção. É o que eu vejo hoje, nos dias de hoje. Tem até presença, é humana, carnal, humanamente falando, mas não tem unção. Até canta, até prega, até sapateia, até profetiza, mas não tem uma vida de santificação. Não adianta nada, até mesmo pregar bem, cantar bem, se não vive aquilo que Deus vai determinar na sua palavra. Pode até sapatear, pode até profetizar, mas se não vive a palavra, não adianta. Pode até viver uma vida, louvado seja o nome do Senhor, uma vida de aparência, mas essa vida de aparência não dura muito tempo. Porque Deus não assim como levantou Malaquias para denunciar a falta de caráter do sacerdote. Deus levanta também homens e mulheres para denunciar a falta de caráter hoje, nos dias de hoje, dentro da casa do Senhor. Mensageiro. Eu quero que você entenda que você é mensageiro. Não importa onde Deus te inserir, não importa Deus aonde te colocar, pregue a palavra. Não importa onde Deus colocar você no cenário, um cenário caótico, um cenário crítico, assim como a nação de Israel estava vivendo. Mas eu quero que você entenda, seja um mensageiro verdadeiro, seja um mensageiro que pregue a palavra verdadeiramente, seja um mensageiro que denuncie as suas obras, seja um mensageiro que vive uma vida de
vive segundo a palavra, que anda segundo a palavra, que preza pela palavra, que vive pela palavra, que anda na palavra, que come a palavra, que se dedica à palavra. Seja mensageiro, independente da situação, mas Deus está chamando eu e você para profetizar. Independente da situação desfavorável, mas Deus está nos levantando, nos dando discernimento espiritual para continuar pregando a palavra, para continuar levando a palavra, para continuar sendo, louvado seja o nome do Senhor, um verdadeiro profeta da parte do Senhor. E no capítulo 2, versículo 1 vai dizer: e agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês: se não me ouvirem e se não se importarem com a necessidade de honrar meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados, louvado seja o nome do Senhor, nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos, minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi que isso que lhe dei, para que me temesse de fato, e ele me temeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus dias. Essa palavra é muito forte, porque ela vai nos falar a respeito da reprovação, a respeito da exortação, a respeito da prudência, a respeito da vigilância, a respeito de dar o seu melhor para Deus. Não entregue a Deus aquilo que você tem, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que você acha que Deus ele vai se agradar. Deus exige de mim de você o melhor. Deus exige de mim de você aquilo a qual ele determinou de mim de você a melhor adoração. Ainda que você não tenha vontade de louvar louve, ainda que você não tenha vontade de pregar pregue, ainda que você não tenha vontade de orar, ore, ainda que você não tenha vontade de Bíblia, leia Bíblia, ainda que você não tenha vontade de abraçar e não abrace, ainda que você não tenha vontade de se humilhar perante a Deus, se humilhe, porque Deus ele vai exigir de você aquilo que ele nos entregou, e ele vai cobrar de mim e de você aquilo que ele nos confiou, a ferramenta da sua palavra. Por isso, não pare, não desista, permaneça na posição, permaneça no centro da vontade do Senhor, e que o Senhor nessa noite venha te fortalecer cada dia, te dando estratégia e te dando discernimento espiritual. Amém? Irmãos, vamos assim estar orando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer ao Senhor por essa palavra. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Agradecer ao Senhor por essas portas se manterem abertas, mesmo a tantos problemas, mesmo a tantas dificuldades. As portas da casa do Senhor estão abertas. E eu convido você a inclinar o seu coração diante a Deus, fechar seus olhos e começar a gravar. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que clama ao Senhor, ele tem a resposta. Aquele que busca ao Senhor, ele obtém um milagre. Aquele que busca a
nós